Houve um tempo em que ele se atrasou de Deus por dúvidas e distrações, mas aos poucos sentiu o vazio e decidiu retornar. Passo a passo, redescobrindo a paz e o amor de Cristo, a renovação da fé não acontece de repente, mas começa com pequenos gestos sinceros. Uma oração, a leitura da palavra, um louvor. Deus nunca fecha os olhos, as portas e sempre acolhe de braços abertos. Por isso, se você também se sente distante, não tenha medo de recomeçar. Cristo está pronto para renovar sua fé e transformar sua vida novamente. Versículo 4. Miqueias, capítulo 3, versículo 4. Um dia clamarão ao Senhor. Então veja, um dia vocês vão clamar a Deus, mas Ele não lhes responderá. Nossa, que forte, né? Eu vou clamar para Deus e Deus não vai me responder? Ora, mas eu sempre ouvi dizer que tudo que a gente pede, Deus responde. Mas a palavra agora está dizendo, um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. E lhes ocultará a sua face naquele dia. E por quê? A pergunta é, por que Deus não vai responder? Por que Deus vai ocultar a face? E a resposta está aqui. Por causa da malícia de seus atos. Por causa da malícia dos seus atos. Aí você já pode estar se perguntando, nossa, então quer dizer que Deus só fala com os santos e Deus não fala com pecadores? Não é isto. Deus falou com o pecador Mateus. Jesus falou com o pecador Mateus. Jesus falou com a pecadora adúltera. Jesus falou com o pecador Zaqueu. Jesus falou com tantos pecadores na Sagrada Escritura. Nós vemos que Jesus fala com o pecador, claro, e o primeiro sou eu e você. Jesus falou com Saulo. Preste atenção. Aqui nós estamos falando de um pecador que não quer mudar de vida. Existe o pecador que quer mudar de vida e existe o pecador que não quer mudar de vida. Então Jesus falou com aquela mulher adúltera e ele disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. Por que Jesus fala, vai e não peques mais, depois de ela ser pega em adultério? Jesus estava falando com ela porque ela estava aberta a ouvir. E aquela mulher estava aberta a uma mudança de vida. Zaqueu, por que Jesus fala com Zaqueu? Zaqueu, hoje eu quero ficar na sua casa. Imagina a conversa que Jesus teve com Zaqueu dentro da casa dele, que a Bíblia não conta para nós. Mas Zaqueu termina aquele diálogo dizendo, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus fala com Saulo, que depois se torna o grande apóstolo Paulo, e Paulo muda de vida. Porque nós vamos ver que diante de uma pessoa que não quer mudar, Jesus fica quieto. Preste atenção. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, Lucas 23. Lucas 23, versículo 9. E podemos começar a ler desde o versículo 8. Então, Lucas 23, versículo 8. Herodes era um debochado. Herodes não gostava de Jesus. Herodes não tinha nenhum interesse em converter-se. Herodes era um debochado. Herodes alegrou-se muito em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo. Veja, parece ser bonito, né? Herodes queria ver Jesus, faz tempo que eu queria vê-lo. Por ter ouvido falar dele muitas coisas e esperava presenciar algum milagre operado por ele. E Herodes estava doido para Jesus chegar na frente dele. Ele falou assim, e agora? Eu quero ver os milagres que você pode fazer. Irônico, zombador. Dirigiu-lhe muitas perguntas. Então, Herodes começou a fazer muitas perguntas para Jesus. E veja, quando você faz uma pergunta para alguém, o que você quer? Resposta. Então imagina, Herodes zombador, Herodes irônico, doido para conhecer Jesus, para falar, eu quero ver os milagres, faz milagres aqui na minha frente, eu quero ver o que você é capaz, um zombador.
Então ele queria ver Jesus não para ser curado, não para se converter. Ele queria ver Jesus para zombar de Jesus, para ironizar Jesus. E agora ele começa a fazer perguntas para Jesus. E olha que interessante. Dirigiu-lhe muitas perguntas, versículo 9, mas Jesus nada lhe respondeu. Jesus nada lhe respondeu. Versículo 10. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Você entende? Herodes queria mudar de vida? Não. Herodes tinha um coração empedrado. Herodes tinha um coração fechado. E quando você tem um coração fechado, não tem por que Deus falar com você, porque você não quer escutar. Aqui, nós nos deparamos, mas alguém ainda pode dizer, mas por que Jesus não fala com ele? Não fala porque ele não quer escutar. Não fala porque respeita a liberdade de Herodes. Se você não quer me ouvir, eu vou respeitar. E a prova disso, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se você precisa ouvir a voz, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta. Ei, você precisa ouvir a voz? E você precisa querer abrir a porta. Herodes ouviu a voz. Herodes viu Jesus. E só a presença de Jesus já fala. Mas Herodes não abriu o coração. E se Herodes não abre o coração, Jesus não pode falar-lhe ao coração, porque ele não quer escutar. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Então agora você entende Miqueias capítulo 3, versículo 4. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Não respondeu Herodes. Ele lhes ocultará a sua face naquele dia, por causa da malícia de seus atos. Que eu e você nunca sejamos assim.